em aprendizagem escolar, quando a gente fala em aprendizagem escolar, a gente pensa numa aprendizagem estruturada, não é? E é por isso que nós vamos pensar aqui onde é que entra, certo, o professor nesse lugar, certo? O professor e o aluno, se a gente tem como baliza, como eixo central, certo? O aprender na nossa cultura. Então, essa aprendizagem estruturada vem da nossa cultura, não é? E o que é que entra mais aí? Aí, a aprendizagem escolar, que precisa de professor e que foi desenvolvida ao longo dos tempos, certo? E da cultura veio aprender a escrever, a linguagem escrita, a leitura, os cálculos, e aí veio o desenvolvimento da ciência, e agora nós estamos em uma outra situação. Como é que fica essa interação social através das mídias, não é? É algo para se pensar. Eu confesso que logo no início da pandemia, embora já tenha participado em grupos de pesquisa lá na UNEB, não é? De tecnologias, das TICs, com Arnaud, com um grupo lá, eu fiquei muito impactada e, a princípio, resisti, certo? Esse novo modelo, porque os nossos cursos foram pensados como no modelo presencial. E como nós iríamos fazer isso? Então, nós tivemos que nos reinventar. E é um prazer estar aqui com esse novo modelo de uma jornada digital, certo? Aí, então, vamos tecer esse diálogo sobre como se encontra a valorização do corpo, do movimento e das emoções na educação do século XXI, certo? E com essa nova cultura midiática, o que vamos fazer? Então, nós vamos ouvir os professores convidados, né? Estamos com uma convidada especial de neuropsicopedagogia, Ivana, que é parceirona do curso, e o pessoal de psicomotricidade e de educação emocional, para a gente começar esse nosso diálogo, certo? Uma boa noite a todos e uma boa jornada. Passo a palavra ao professor. Deixa eu tomar só aqui, né? Gente, a nossa ordem vai ser o seguinte: cada professor vai defender um ponto de vista de acordo com sua especialidade. E esse ponto de vista vai nos ajudar a responder a nossa pergunta central, certo? Qual a valorização do corpo, do movimento e das emoções na educação do século XXI? E toda essa discussão, tanto hoje como amanhã, eu espero que todo mundo participe, tanto hoje como amanhã, nós vamos eu estou aqui sendo a redatora, vamos todos juntos produzir um texto, o resultado dessa jornada, e vamos enviar junto com um certificado para vocês através do e-mail, né? Então, a nossa ordem do dia, cada professor, mais ou menos, vai ter 15 minutinhos para falar. Convido primeiro Lázaro, número 1, número 2, Sérgio, 3, Bárbara, e para fechar, Ivana Braga. E depois vamos abrir ao público para possíveis perguntas ou colocações. Tá bom? Então, cada professor tem mais ou menos 15 minutos, certo? Para fazer a sua fala. Por favor, nos ajudem a responder essa pergunta que está aí incomodando, e é necessário falar a todos, porque nesse momento de pandemia a gente sente falta, e os pequenininhos, as crianças mais ainda, que é um problema. E vamos lá, de acordo com cada ponto de vista, se a gente vai conseguir responder a essa pergunta, né? Dou a palavra agora ao professor Lázaro, né, que vai falar aqui sobre a educação digital na escola fundamental daqui de Salvador,
depois vem Sérgio, depois Bárbara e depois Ivana. Ok? Olhe, assim, quando vocês vão estar falando tudo muito bonitinho, eu vou estar aqui controlando o tempo. Quando der 5 minutos, eu vou fazer assim com a mãozinha, ó. Já sabe que falta 5 minutos. Amei, Alexandre, amei isso. Estava Tá preocupado com certo. isso. Eu tô aqui, ó, 19h32 agora. Vou começar a contabilizar. 33. Vou contabilizar Ok, você a partir de agora. Vai lá. pronto. Boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar participando deste evento aqui, revendo pessoas maravilhosas, Bárbara, que saudade, Alexandra, uma grande parceira de outros espaços. Tem até aluna minha aqui de outra pós que está participando, Dayana, dá aqui uma boa noite a ela. Finalizamos recentemente a disciplina de psicopedagogia institucional em outro espaço. Então, é bom estar aqui para discutir, né, 3 perspectivas, digamos assim, né, movimento, o corpo e as emoções. E no meu caso, né, enquanto professor do curso de pós da especialização em educação emocional, trazer aqui a minha visão com relação a essa relação tecnologia e emoções, tá? Eu vou trazer aqui uma visão não só de, digamos assim, de mestre em educação, porque quando a professora Adriana Ponte falou de Arnaud, né, lembrou vários momentos que eu passei na UNEB, enquanto Arnaud foi meu orientador, nessas discussões sobre tecnologia, mas também vou trazer minha visão, né, principalmente relacionada às emoções, a minha visão enquanto psicopedagogo. Não vou trazer uma visão psicológica, mas uma visão de psicopedagogo, como eu sou, né, também formado. Então, gente, quando nós falamos em educação digital, vou botar aqui alguns tópicos, a Alexandra começou assim fantasticamente bem, né? Ela pontuou que nós estamos, digamos, em uma transição, né, de modelos educacionais. Nós, ainda queira ou não queira, estamos pautados ainda numa visão tradicionalista, mesmo quando nós falamos em educação digital, porque quando falamos em educação digital, não é só colocar o computador, vir aqui e apresentar aula no Meet. Tem muitos educadores que estão fazendo isso, mas estão reproduzindo o modelo tradicionalista dentro do ambiente virtual. Então, quando nós falamos de educação digital, é para quebrar barreiras, não é para reproduções de modelos, né, de educação, e sim para trazer um novo, uma nova discussão, um novo olhar, né, e tendo não mais o conteúdo como objeto principal, e sim o aluno, ou então, como nós chamamos, né, dentro da psicopedagogia, o aprendente, né, ele enquanto sujeito. Então, quando nós falamos em educação digital e essa relação com as emoções dentro do universo do fundamental, por exemplo, do ensino fundamental, nós temos que colocar esse aluno fundamental como o protagonista das ações, né? Porque quando nós saímos do ambiente escolar, esse estudante, né, ele está no ambiente da casa dele, dos espaços onde ele interage com outros colegas, pelo celular, pelo computador, pelos tablets da vida, ele interage, ele conversa, ele compartilha, troca emoções, muitas vezes emoções de alegria, né, sensações de alegria, de frustração, então de tristeza, mas ao mesmo tempo de colaboração, né, de estar ali ajudando o outro, de aceitar muitas vezes a opinião e juntos compartilhar conhecimentos, que não é um conhecimento muitas vezes cristalizado dentro da escola, mas sim conhecimentos que para eles, jovens, né, para crianças e adolescentes, serão importantes para a formação da sua identidade enquanto sujeito. Então, em primeiro lugar, a escola não pode negar o impacto dessas tecnologias, não pode negar a interação que esses jovens mantêm dentro desses espaços digitais. Então, nós temos que trazer, nós não podemos negar, nós não podemos ainda manter uma escola tradicional negando muitas vezes o interesse, o desejo desses jovens, os quais querem participar. O jovem de hoje, gente, é muito participativo, eles querem interagir, eles querem construir, eles não querem mais receber aquele conhecimento, né? Eles não querem mais um aprendizado pronto, eles querem produzir o próprio conhecimento, eles querem participar do aprendizado. E é isso que a escola tem que trazer, nessa nova visão de escola, né? Uma escola que esteja aberta a esse aluno, uma escola que esteja aberta a esses aprendizados, uma escola que possibilite que ele, junto com seus
pares, né, junto com seus amigos, construam o seu próprio conhecimento. E aí muda a perspectiva de nós, professores. Em vez de professores transmissores, né, seremos colaboradores. E olha como a emoção entra nesse processo, porque nós precisamos quebrar, né, destruir, digamos assim, ultrapassar uma barreira, um muro que existe muitas vezes entre professor e aluno. Né, até para que as nossas emoções, para que eu possa entendê-los, eles possam me entender, nós precisamos ultrapassar esse muro, que é construído por uma escola tradicionalista. A escola de hoje, nós pensamos em escola onde eu interajo com esse aluno, onde eu troco ideias com eles, onde eu sou parceiro dele. Né? E isso tem que ser, digamos assim, ultrapassado, pensando, né, nesse questionamento proposto aqui pela jornada, né, a questão dessa valorização das emoções, já começa nessa valorização da aceitação do professor aceitar o que o seu aluno pensa, ver o que ele pensa, de que forma ele pode contribuir, não é impondo, e sim sendo um parceiro, um colaborador. Então, quando eu começo a pensar nessa temática, quando a Alexandra, né, me deu esse desafio, né, e olha que desafio, viu, Alexandra, porque em 15 minutos eu fiquei assim, é um castigo para um professor que avalia a TCC, né, porque muitas vezes TCC é 15 minutos, nós estamos avaliando ali. E a Alexandra me deu esse desafio, eu falei, meu Deus, é muita coisa para falar dentro desses 15 minutos. Então, primeiro, nós precisamos de uma escola realmente nova. Hoje, em pleno século XXI, né, nível Brasil, Bahia, Salvador, nós temos ainda uma dualidade de escolas. Nós temos escolas inovadoras, mas também temos muitas escolas, principalmente as públicas, que se encontram em modelo tradicionalista, né, às vezes pode ser por ordem econômica, política, que for, mas ainda se encontra em um modelo tradicional. Você ainda encontra professores que temem esta tecnologia. Agora, no ensino remoto, muitos professores tiveram que lidar com essa tecnologia, e isso apresenta uma dificuldade, aí abala o emocional do professor. Se o professor não está com o emocional estruturado para lidar com esses ambientes, se o professor não tem, digamos assim, ele não está bem consigo mesmo, não está esse clima pandêmico que nos deixa inseguros, né, nos deixa muitas vezes irritados, porque a própria tecnologia em si traz uma irritabilidade muitas vezes, de você não estar conseguindo entrar em um link, e quando você consegue entrar no link da aula, você já está estressado porque houve uma demora, e isso abala o emocional desse professor, porque ele teve que, primeiro, sair da sua zona de conforto enquanto aula presencial. Ele teve que buscar novos aprendizados para poder entender como interagir nessas ferramentas digitais, para poder interagir com esse aluno, e ainda está tendo que adequar, de que forma eu vou adequar o meu conteúdo a esse sistema, né, remoto. Então, o emocional do professor fica abalado com isso. Por outro lado, você tem um aluno, e também tem o seu emocional abalado, porque, queira ou não queira, crianças e jovens têm aquele costume de brincar, a própria coisa, quando a gente fala em movimento, quando a gente fala em corpo, fala em interação, não é só ficar na tecnologia conversando com o coleguinha, também tem aquele momento de contato, né, de correr, de brincar, né, vem a questão do lúdico, vem a questão do próprio bate-papo presencial, isso também foi tirado deles, então eles também estão nesse ambiente virtual, tendo que lidar com essas situações de aula, né, se acostumar a essa nova rotina, né, essa rotina, digamos assim, remota. Então, isso também abala o emocional dessas crianças, que muitas vezes vem uma questão familiar. Então, ele já tem a cobrança da escola. Agora é uma cobrança nova, porque não é mais presencial e sim remota. Por outro lado, tem a família, que cobra horário, que cobra as atividades, né, continua em uma nova versão, né, uma versão mais moderna, mas continua os mesmos traços do presencial, sempre a cobrança pela atividade pronta, sempre a cobrança pelo horário, tem que estar ali, tem que estar com farda, tem escolas que têm aulas remotas de 7 a meio-dia. Pense aí uma criança de 10 anos ficar de 7 a meio-dia sentada aqui olhando para o notebook, ou o professor falando, é estressante. E pior, não é só o notebook, o celular muitas vezes, não é aquele celular ou aquela internet de qualidade. Então, isso também abala o emocional, traz frustração, raiva, né, provoca raiva
as próprias cobranças, faz com que eles se sintam cada vez mais tristes, né? Começam a se abalar emocionalmente e a não querer mais participar das aulas. Porque muitas vezes o professor não entende, a família não entende. Então, quando nós falamos dessa valorização, nós temos que pensar, aí vem uns pontos já tentando responder a questão, né, que o evento traz, né, para a gente debater. Primeiro, nós temos que pensar, enquanto emocional, desses jovens. Quando tem jovens que já conseguem lidar mais tranquilamente com as tecnologias, nós também vamos ter jovens que não têm essa mesma habilidade tecnológica, mas existe uma predisposição a estar dentro desse universo. Então, já é uma questão. Esse jovem, ele precisa do reconhecimento da família, não da sua negação, e sim do apoio. Em vez de, muitas vezes, os pais cobrarem a atividade, cobrar o conteúdo, porque os pais não perguntam o que aconteceu hoje na aula, como foi a sua aula, de que forma eu, enquanto pai, posso ajudar, né? Como eu posso te ajudar, como eu posso contribuir para este momento que você está vivendo na pandemia. Eu sei que é difícil para muitos pais, devido à própria rotina de trabalho, ter esse tempo, mas seria interessante ter esse tempo de contato com os filhos, de conversa, de entender, de ver, muitas vezes de conhecer o universo que essa criança, que esse adolescente participa, as redes sociais, com quem conversa, de que forma conversa, né? Ok, Alexandra? Quais são os seus gostos musicais? Quais são os seus gostos? O que ele está assistindo, o que ele está lendo, o que ele está vendo no YouTube? Então, primeiro ponto, para esse trabalho emocional, você precisa ter o apoio dessa família, né? A família está ao lado dele ali apoiando. O segundo ponto, já partindo para a questão do professor, nós precisamos, pelo menos eu vejo que precisa de uma formação. Esses professores precisam de uma capacitação, e não é só uma capacitação só para lidar com aquele instrumento porque ele precisa dar uma aula, ele precisa de uma capacitação emocional, ele precisa lidar com suas emoções, ele precisa também lidar com a tecnologia, ele precisa desconstruir muitas vezes um pensamento negativo que ele tem com relação a essas tecnologias. Então, para isso, precisamos ter um sistema de formação de professores bem qualificado. A pandemia veio chamar atenção, né, e isso aí, digamos, as próprias pesquisas, né, lá da própria UNEB, né, no grupo de pesquisa de Arnaud, de Lin, que hoje está na UFBA, de Tânia Retkovski, que outros professores da própria UNEB, né, sem mencionar o da UFBA, o próprio Nelson Preto, o Edivaldo Couto, nós precisamos criar um curso, pensar na formação de professores de uma formação mais consistente, tanto em termos de uso da tecnologia, porque não dá mais para fugir, né? Hoje nós estamos no remoto, mas com certeza, quando tudo passar, se Deus quiser, irá passar, o ensino híbrido vai vir e já está forte, né? Que é essa integração do presencial com o digital. Então, esses cursos de formação, tanto as licenciaturas quanto o próprio curso de pedagogia, falando em termos de graduação e também de pós, eles precisam serem reestruturados, né, para que trabalhe com a tecnologia e também venha trabalhar com as emoções. Só assim, né, e não só trabalhando com as emoções e com todas as outras esferas. Né? Tem um professor que não trabalha só em uma perspectiva, mas que tem um professor que sabe lidar com diversas situações, né? Sabe lidar com o corpo, sabe lidar com o movimento e sabe lidar com as emoções. Sabe compreender o outro. Né? Tanto que eu trago aqui, né, nesses momentos finais aqui da minha fala, um conselho, né? Já partindo do próprio estudo da psicopedagogia, né, trazendo Jorge Visca, a Alessia Fernandes e outros autores, Maria Lúcia Vaz, a própria Nádia Bossa, a questão da escuta, do ouvir o outro, do observar, do ver o outro. E mesmo estando aqui no remoto, eu estou vendo vocês, eu estou vendo as pessoas que estão com as câmeras ligadas. Quando eu estiver aqui em silêncio, ou o próximo professor ou professora que irá falar, eu estou aqui ouvindo. Então, falta isso, falta que eu escute o meu aluno, que eu observe o meu aluno, não só no presencial, mas na distância. Vejo qual a necessidade dele, qual o interesse dele. Deixe-me preocupar muito com o conteúdo que tem que ser dado, porque aí vem a questão da BNCC, da escola, porque a escola cobra, nós precisamos, ok, tem que dar o conteúdo, mas eu também tenho que ter um momento de interação com eles. Então, para essa valorização, né, principalmente da emoção, para o século XXI, no ensino fundamental,
para lidar com esses jovens, né, ávidos em tecnologia, como vários autores já trazem seus livros desde 2000, 2007, 2010, até hoje, 2020, você tem Vanickenski, que fala já de educação e tecnologia, você tem Moran, né, José Moran, que fala sobre o ensino híbrido, você tem Rui Fava, que tem um livro que discute lindamente a questão da escola hoje, da escola tecnológica, da escola digital, e ainda atrelado com diversos teóricos espanhóis e americanos, como o próprio Goleman, que traz sobre inteligência emocional. Nós precisamos de um curso de formação de professores que prepare esses professores para lidar com esses alunos, né, tanto na questão tecnológica quanto emocional, que entenda eles, como também para que esse professor possa também dar uma orientação à família. Ok, gente? Muito obrigado. Tem muita coisa a ser falada, mas vamos, durante esse evento, conversando um pouco mais. Agradeço. Obrigado, Lázaro, pela sua participação. E agora vamos com Sérgio, nosso querido Sérgio Baialista, né? Pode já? Pode, meu querido. E você vai apresentar, né, umas imagens. Pode apresentar desde aí. Valeu. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Muito boa noite, senhor e senhora. Eu cheguei agora, preste atenção. Neste mundo de fome, de guerra, o santo da terra tem calo nas mãos. Eu dou as boas-vindas a quem aqui nos visita e que na força da arte, da educação acredita. Por toda essa galera aqui, meu coração palpita. Mas preste atenção, ouve a conduta, estufe o olho, ajeitar junto, é pé de poeira, sopa de gruta, puxa a cadeira ou sente na esteira que hoje tem poesia matuta. É a ludicidade nas palavras, no movimento, na emoção. Então eu digo pra você, segure aí seu coração. Olá, minha gente, tudo bem? Como só tem 15 minutos, eu não posso demorar nesse babado aqui, né? Gente, já sabe, viu? 5 minutos e aqui é o tempo que acabou. Estou aqui para avisar. Mas, assim, um prazer imenso estar aqui, certo? Contribuindo com essa aventura pedagógica aqui, essa reflexão extremamente importante, principalmente esse momento que vivemos agora, certo? E como o Lázaro falou, que são preocupações, e a Alexandra falou também, que vem reverberando de muito e muito tempo até hoje, certo? Então, assim, vou aqui agora tentar compartilhar para a gente começar a conversar bacana aí. Todo mundo me ouvindo bem, vendo bem? Como é que tá o negócio aí? Tá tranquilo? Eu tô ouvindo legal, tá tudo tranquilo. Pronto, então vou escolher aqui. Escolhido, compartilhar. Vamos ver se foi. Me digam aí se apareceu. Apareceu. Eu tô vendo. Sim. Tô vendo. Sim, Pronto. tá tudo em paz. Mas estão me vendo também, né? Tá certo. Massa, vamos lá. Então, ó, a ideia hoje é a gente discutir isso aí, ó, a necessidade do movimento e da ludicidade na educação do século XXI. A gente está chegando aqui nessa discussão já com muitas fichas caindo a respeito da grande necessidade de se discutir isso e de, acima de tudo, viver isso, né? Sentir. E eu vou passar por esse vai ser o caminho que eu vou traçar aqui com vocês, a gente vai sentir e vivenciar algumas coisas aqui a respeito disso, né? Bom, eu sou o Sérgio Baialista, mais conhecido assim, né? Sou doutorando do programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, e eu fiquei feliz que vi um monte de unebiano aqui também, que bacana, viu? Sou professor do ensino fundamental aqui da Rede Municipal de Salvador, sou cordelista, coloquei aí, sou um eterno brincante, e isso é fundamental marcar, porque na minha caminhada, o acadêmico sempre andou de mãos dadas com esse ser e estar brincante, né?
E logo, como vocês viram, sou músico também cordelista, tá? E aqui, deixa eu ver, vou passar aqui agora. Agora. Sejam bem-vindos a essa grande riqueza que é o bom educar, pode bater na fraqueza de quem não valoriza e também não prioriza essa fuga de esperteza. É no existir forte que carrega a seu viver, um pouquinho de cada um, especial cor de nascer, cada existir traz a cor da cidade com sabor, do plural brilhar do ser. Então, são alguns versos meus aqui, que eu trago para a gente começar a abrir um pouco, assim, a visão para o que a gente está conversando aqui agora, certo? Essa riqueza do bom educar e que traz essa fonte de esperteza, mas que, acima do tudo, um pouquinho de cada um, especial cor de nascer. E esse movimento de ser e estar no mundo, é esse movimento que está sendo deixado de lado e que carrega toda a expressão que o ser humano traz e que sempre foi considerado no ato de educar, na relação educando e educador, na relação entre os educandos, enfim. E como o próprio Lázaro trouxe aqui, né? Vamos refletir sobre isso aí, né? O lúdico em movimento. Bom, eu já comecei falando a vocês aqui do sentido de existir. Então, assim, palavras que estão em falta nesse movimento, né? De se descobrir no ser, do ser lúdico, que a ludicidade, eu estou falando aqui com educadoras e educadores também, né, e pesquisadores da área de educação, a gente sabe que a ludicidade, ela não passa apenas pelo jogo brincar. A ludicidade tem a ver com esse sentido de ser e estar no mundo, né? Então, assim, eu comecei minha apresentação de forma lúdica, não necessariamente foi um jogo com regra, né? Mas foi esse ser e existir com afeto, com vida, afirmando, e aí trazendo para o lado do educador, esse ser e estar do educador, que o Lázaro trouxe muito bacana aí, né? Esse ser e estar que está sendo afetado por todo esse contexto pandêmico, mas que vem sendo afetado por uma educação colonizadora. Então, esse ser e estar com afeto, com vida, tem que afirmar esse papel de ser educador. Então, essa reflexão é muito importante aqui, né? Nesses territórios de arte dos mestres da cultura popular, então, assim, vocês viram que eu comecei com uma música, brinquei aqui com cordel e tal, né? Ele tem que ganhar corpo nesse imaginário coletivo dos nossos alunos. Tem que trazer esse emaranhado de sentidos que nós carregamos dentro de nós, bem lá no fundo. Então, são as nossas vivências, o que cada um aqui viveu na sua cidade, na sua infância, com a sua família, com a sua comunidade. Isso tem que brotar no educar. Mas esse brotar, ele tem que vir a partir de um corpo descolonizado, uma mente descolonizada, né? A ginga, que a gente vai falar daqui a pouco disso aqui também, né? Então, isso tudo eu coloco como uma postura. Todo educar, todo ato educativo é um ato político, né? Como traz o nosso Paulo Freire, que agora, esse ano, vai completar 100 anos. A gente tem que marcar esse momento. É um momento histórico, e principalmente no que a gente está vivendo, né? Então, fecha parênteses, Paulo Freire, que nunca fecha. Então, tudo isso eu quero falar como uma postura contra a relação olho e cérebro, imposta pelas dinâmicas existenciais contemporâneas. Então, o que nós estamos aqui agora, nós somos levados a ter essa relação apenas que o olho se conecta com o cérebro através da tela. E fica aquela coisa estanque cartesiana, em que apenas o cérebro e o olho está aqui conectado, e essa coisa focada aqui, ó, e a nossa mente aqui parada nisso o tempo inteiro. Mas a tela, a gente tem que entender que a tela, ela traz o movimento, ela pode ter esse movimento, né? Bom, aí eu trago essa noção de arqué, que é o que eu estou trazendo a vocês, dos princípios da cultura, né? O que é que traz, estabelece sentido e dá força, pulsão à nossa vida, certo? E então tem 3 figuras aí que eu quero trazer para vocês. Primeiro, esse cordel aí, brincadeiras populares. Tá aqui na câmera eu também apontando para vocês. Só 2 estrofes, rapidinho, só para vocês terem a noção do que eu estou falando aqui. As brincadeiras que a gente brinca desde criancinha são inventadas, por isso em nossa casa ou vizinha tem sempre alguém que aprendeu mais uma brincadeirinha. Para brincar de amarelinha, faz um desenho no chão, com quadrados ou retângulos, risca com giz ou carvão, no topo faz forma oval e põe a numeração.
Então, é fundamental a gente trabalhar essas brincadeiras da cultura popular, né? O telefone sem fio, para funcionar direito, numa roda de pessoas, quanto mais gente é perfeito. Para ficar bem engraçado, começa assim, desse jeito. E é um falando para o outro, quando chega lá no final, a mensagem é outra. E aí, olha a ludicidade perpassando por todo o processo de educação, né? E essa imagem aqui embaixo, que vocês veem aí de um rapaz assim, em frente a uma moça aqui, né? Se chama umbigada. Então, o que seria a umbigada? Para a gente viajar, mergulhar fundo nesse sentido de afeto que traz esse ser e estar lúdico. Ele precisa adentrar, precisa ser adentrado dentro de nós para vir para o mundo educar, né? Uma música que eu aprendi com o Pedrão Habib, lá da UFBA, quem conhece aí sabe esse arte educador que é, né? E a música, ela é assim, ó. Maria Roxinha, oh, desse lado, oh, desse outro, oh, torna a fazer, dá uma rota redonda, umbigada em você. Quem é da Bahia sabe que a umbigada é no samba, quando você levanta, dá uma umbigada numa pessoa que está na roda e chama essa pessoa para sambar na roda, né? E aí, será que não dá para a gente fazer isso, até nesse contexto pandêmico, não dá para a gente fazer uma brincadeira dessa, uma música dessa aos pais, aos alunos, e em casa chamar a família, faz uma roda aí agora, dança esse samba, e aí agora dá uma umbigada no seu pai, e tal. Enfim, descolonizar e se educar, né? E embaixo tem uma figura de uma ciranda também. Então, trabalhar esses elementos da cultura popular, trabalhar essas emoções que vêm de origens seculares, hein? Enfim. E isso tudo eu trago a partir desse, acreditando nesse que tudo está entrelaçado, refletir ao fazer, no se deleitar, ao criar, ao brincar, ao se jogar. Eu sei que todo mundo aqui agora, não estou vendo a carinha de todo mundo, mas está todo mundo alegre, né, com as brincadeiras e tal. É isso que tem que ser colocado no ato, né, de interagir com os nossos alunos. Então, assim, e tem uma palavra que o Miguel Almida Araújo traz muito forte aqui, ó, que são as aprendências. Então, as aprendizagens a partir das vivências. E aí eu trago essa foto para vocês aí, de uma criança, olha a cara de alegria dessa menina, interagindo com um brinquedo que ela fez com argila, né? Então, fica aqui também. E eu chamo isso de palcos de vivência. A gente pode criar palcos de vivências, mas tem que viver, mergulhar a fundo nessa aventura pedagógica, né? Que valorize essa criatividade, a liberdade, a criação artística, proporcione isso aos seus educandos, a todas as crianças que interagem. Olha lá, a mão na massa o tempo inteiro, é adulto e criança fazendo junto, mexe com esse corpo, com a mente, tudo vem à tona, né? Esse imaginário corporal mítico que vem das cantigas populares, que vem dessa sua ancestralidade dos nossos alunos, da comunidade onde eles vêm, isso tudo pode e deve ser abordado no ato, né, de ensino-aprendizagem. E essa pulsação de vida, né, que vai, né, enaltecer e fazer inaugurar essa pedagogia do encantamento com essa fruição da sensibilidade. E aí vem o questionamento que o Lázaro trouxe aqui, eu falei, poxa, Lázaro tocou, eu vou trazer também, ó. E a Alexandra também. Como sensibilizar um educador a respeito da importância do ensino da história e culturas locais, sertânicas, negras, indígenas, poéticas, tudo isso que eu estou falando para vocês. Se eles próprios nunca foram estimulados a pensar nisso, de forma profunda, na sua trajetória educacional, ou nunca se perguntaram sobre sua condição de ser estruturante e estruturado, seu lugar na cultura e sua condição étnico-racial. Então, assim, como exigir do educador que ele faça atividades lúdicas, que envolva essa reflexão do sentido de ser e estar no mundo, através da ludicidade, do vivenciar, do trazer e pegar, né? Construir juntos, mexer, dançar, brincar. Se ele próprio, na sua educação colonizada que ele passou, não foi estimulado a refletir e a vivenciar isso. Então, é o nosso papel, e a Faculdade Montessoriana, e quem tiver no curso comigo aí na disciplina que eu vou estar no curso de psicomotricidade, a ideia vai ser essa, vivenciar, mergulhar, cair para dentro e se perguntar, ser estimulado a isso, né? E para fechar a nossa ciranda, né? Cantar, contar histórias, recitar, tocar samba, aconselhar, tudo isso é alicerce de saberes que sustentam o viver do ser humano. O que seria de nós sem essa inter-relação? A gente estamos agora sofrendo com isso.
né? Todo mundo em casa, tendo que ficar na frente de uma tela, é maçante. E aí eu trago para vocês uma reflexão que foi comentado da Lynn Alves aqui. A Lynn fez uma pesquisa muito legal nesse contexto pandêmico, né? E ela conversou com alunos da rede pública, e ela perguntou: o que é que você sente mais falta da escola? Sabe o que os meninos falaram? Não foi da aula de matemática, não foi da aula de português, não foi da aula de geografia. 70% responderam: eu sinto falta de abraçar meus amigos, meus professores. Então, essa volta à aula, que seja presencial ou híbrida e tal, não será um momento de vomitar conteúdo, tem que ser um momento de acolhimento, de voltar a sentir essa vida, esse afeto que eu estou falando a vocês aqui, né? E aqui, para fechar agora geral, né? O Pingo do Toma Atitude vira um ponto final, gente, por enquanto, tá bom? E a gente vai conversar aqui mais um pouco, e vamos conversar também nas redes sociais, vocês podem falar comigo, mas a gente está aqui para a gente prosear. Valeu, gente? Forte abraço, até daqui a pouco, espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Estou descompartilhando aqui, Xanda. Saiu. Obrigado, Sérgio, pela sua excelente explanação. Estou aqui colhendo um montão de material, umas falas muito interessantes, certo? E agora vamos com nossa querida Bárbara, né? Bárbara Cleonice. Espera aí, deixa eu olhar para não ser. Lázaro, Bárbara, vamos, Bárbara. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Boa noite. Bom, obrigada inicialmente pelo convite, né, Xanda, por estar participando aqui mais desse evento da Montessoriano. Eu vou falar um pouquinho sobre a biodinâmica das crianças que a gente tem hoje. Eu vou acabar ampliando um pouquinho, porque eu acho que quando a gente fala de biodinâmica e a gente vai relacionar com a educação, a gente vai realmente precisar ampliar, principalmente em um contexto, como o Sérgio vai trazendo aí, lá também, da pandemia, que para a gente, né, um grande desafio, né? Essa coisa, se a gente está falando de biodinâmica, a biodinâmica é a junção dessa psicoterapia com a massagem, mais inicialmente, né? Que foi criada lá na época de 1960 por Gerda Boysen. E ela veio para cá e se integrou muito bem com o conceito de integralidade que a gente tem no SUS. E eu vou puxar um pouquinho o peixe para o meu lado, porque eu sou fisioterapeuta. A Alexandra já falou isso antes, eu até não fiz uma segunda apresentação, porque a Alexandra acabou falando, né? A Alexandra falou no início. Mas eu sou fisioterapeuta e a gente faz esse agregar, né, da saúde com a educação. E esse enxergar o ser humano como uma pessoa como um todo, né? Essa integralidade que o SUS traz para a gente também e que a gente ainda vai tateando para poder entender que o ser humano ele é complexo, né? Ele é feito de emoções, mas ele também tem sua parte de ações, e a gente precisa aprender a ler esse indivíduo, e quando a gente começa a abranger essa biodinâmica, a gente começa a respeitar um processo que eu acho que é muito legal que a gente está vivendo hoje em dia, que é justamente da gente estar começando a enxergar e respeitar os vários dizeres das várias gerações. Então, assim, infelizmente a gente vem ainda de uma educação que vem com alguns preconceitos, né, que são bem estabelecidos, que a gente trazia aquela coisa assim, a criança não sabe o que está falando, o adolescente ele vai ser problemático e o idoso ele já perdeu um pouco da noção do que está dizendo. E a gente hoje caminha no contrário, né? É entender que a criança, nos seus comportamentos, eles vão trazer informações que às vezes ele não vai falar, ele não vai saber colocar em palavras, ele não vai saber expressar, mas a gente vai precisar aprender a observar, enxergar e entender, né? O adolescente, por que o seu adolescente ele vai ser revoltado? Como é que você vai conseguir ganhar isso para a gente na hora da educação? É muito importante, né? Às vezes é aquele aluno que não reage bem inicialmente, mas e qual é a história que essa pessoa traz, né? De vida. Então, a gente vem da educação, a gente entende
do conceito subsussor, a gente traz o quê? A educação, o que ele vai construir vai ser com base do que ele traz de informação da sua vida, de suas experiências. Então, a gente nunca dá uma aula igual para turmas diferentes, né? Porque essas turmas, elas são formadas por pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, com relações diferentes. Então, cada um vai trazer para agregar nesse conteúdo coisas que vão direcionar nossa aula. O conteúdo básico é o mesmo, mas eles vão trazer direcionamentos que vão nos dar uma riqueza que vai ser individual para cada turma que a gente conseguir fazer. A gente traz isso tanto para, e aí eu tenho essa vivência, tanto para a educação quanto no tratamento, né? Então, inclusive no tratamento, eu trago isso, apesar de meu tema, a gente está falando muito mais do infantil, até do adolescente, porque a gente está trazendo para a educação, mas aí eu falei que eu vou querer ampliar um pouquinho, porque a gente vai trazer isso para o idoso também, né? Então, a gente tem uma experiência no idoso, muitas vezes, é aquele idoso que não quer melhorar o atendimento, no tratamento, né? Ele não quer evoluir no seu atendimento, porque o momento que ele adoeceu é um momento que ele está tendo atenção da família que ele não tinha. Então, são aquelas coisas que a gente vai precisar aprender a enxergar, né? Aquele diálogo que não é falado, são aquelas informações que ele não vai expressar para a gente verbalmente, mas ele vai expressar em ações. Então, é a criança que, às vezes, ela vem um pouco mais revoltada, é uma criança que não está entrando no conteúdo junto com a gente, ou um adolescente, ou um jovem, e a gente está trazendo isso muito no remoto, uma grande dificuldade, e às vezes a gente está no remoto e a gente só vê fotinhos dos alunos, né? Você tem uma turma com 40 alunos, com 50 alunos, onde você não consegue, às vezes, ver os rostos. E é aquela grande dificuldade, porque na sala de aula a gente vê a sobrancelha que arqueia, a testa que enruga, e aí a gente vai ter uma resposta desse estudante com a gente, né? Se ele vai estar seguindo bem o conteúdo, se ele apresentou aquela dificuldade, a gente tem essa leitura que o virtual nos dificulta. E aí a gente ainda acho que está discutindo muito, né? Pelo menos nas faculdades a gente vem tentando ver estratégias de como a gente conseguir trazer essa integralidade também no remoto. E aí essas rodas, quando a gente se encontra, né, com os colegas da educação, são rodas onde a gente vai conseguir beber bem desses conteúdos, dessas experiências, para poder tentar buscar essas novas informações. Então, assim, como é que a gente consegue buscar, né, a gente consegue ler essas emoções, a gente consegue ler todo esse diálogo que não é falado, que não é expressado em palavras, né, no remoto, como é que a gente consegue trazer isso para a gente? É uma realidade, como disse Lázaro, que a gente vai ter cada vez mais forte. Então, acho que a pandemia, ela foi uma quebra muito importante, um divisor de águas, não uma quebra, mas um divisor de águas, né? A gente vinha, principalmente na área de saúde, eu vou dizer, a gente vinha com uma resistência muito grande com o remoto, porque a gente prescinde de toque, a gente prescinde de contato para poder a gente fazer muitas das nossas práticas, nossas matrizes, elas são mais de 50% práticas, né? Trazem mais, a gente vai trazer uns 80% de prática aí, e a gente tinha um pé muito forte, uma resistência muito forte em trazer o remoto, e a gente precisou aprender a lidar com esse remoto. E aí a pandemia, ela foi esse divisor de águas, né? Pode deixar, em 5 minutos eu finalizo. Então, foi esse divisor de águas que a gente está aprendendo, tentando aprender a caminhar e a navegar nele, né? E isso, para a gente, da saúde, e aí eu vou sempre puxar para o meu lado, porque assim, são as experiências que eu tenho, né? São sempre dessas matérias que são teórico-práticas, que a gente precisa de toque, a gente precisa estar observando esse aluno, a gente precisa estar entendendo e tentando trazer, para poder a gente até fazer com que a aula, o conteúdo, ele seja realmente mais agradável, que ele consiga trazer e ser interessante para ele, porque o que a gente está buscando é uma formação, é que ele se encante
pelo que a gente está falando, pelo que ele veio buscar, né? Que esse encantamento ele continue e cresça, que ele venha lá na frente a ser o nosso colega e ser um colega que a gente tenha aquele orgulho de dizer que ele passou pela gente, que é tudo que a gente busca, né? É a gente olhar pro aluno que a gente formou, o colega que virou, e a gente vê que foi uma conjunção de agora me falhou a memória, ou a palavra, mas assim, que foi um crescimento conjunto, que é o que a gente faz, né, a gente discutir justamente para poder tentar fazer essa busca, fazer um pouquinho dessa diferença que em algum momento outras pessoas fizeram pela gente, numa educação que vem crescendo, é o que a gente vem buscando, né, tá aí, como a Xana falou, dessa educação convencional, mais tradicional, e a gente tentar trazer, que a gente discute tanto aí de metodologias ativas de aprendizagem, para a gente poder fazer esse estudante ele ser mais ativo. E aí, essa busca entender integralmente esse ser humano, ele não é só o aluno da gente, ele é um filho que está chegando, né, que vem, às vezes, de alguns problemas de dentro de casa. Se ele é meu paciente, ele vai trazer demandas e, às vezes, frustrações dos pais que não conseguem se relacionar, de repente, com aquela doença que está muito mais complicada, né? São os pequenos lutos que a gente convive, a depender da gravidade da doença, e que a gente precisa aprender a enxergar, tanto no familiar, quanto no cuidador, quanto no paciente, no aluno. Então, são esses olhares que a gente precisa aprender a compreender. Eu acho que esse olhar da biodinâmica, que ele, para a gente aqui no Brasil, com o SUS, ele se responde muito bem como integralidade, né, que é um dos princípios formadores do SUS, ele traz, eu acho, essa leitura bem crua e bem necessária, que a gente precisa aprender, né, a entender, até para a gente poder vir com outro princípio que eu acho muito importante, que é o da humanização. Então, nesse período de pandemia, eu acho que são dois princípios que a gente deveria ter bem enraizado, mas a gente ainda está aprendendo a trabalhar com eles, né? É enxergar o outro completamente. A gente vem trabalhando, eu nunca trabalhei tanto com indicação e em parceria com psicólogos como nesse período da pandemia, né? Tanto para pacientes quanto para alunos, porque a gente vem trazendo uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais complicada, com coisas que tanto o Lázaro quanto o Sérgio já citaram, que essa ausência, né, do toque, do contato, que quando a gente vai para uma sala de aula, ou quando a pessoa está no trabalho presencial, a gente consegue ter, e que a gente está perdendo, por mais que a gente tenha esse contato remoto, ele é ainda aquém do que a gente tem no dia a dia, né? Então, antes que a Alexandra faça um tezinho para mim, e a gente ainda vai ter tempo, né, Ivana ainda fala, depois a gente ainda tem tempo de discutir, eu vou encerrando minha fala com um bocado de ideiazinhas que eu tentei, em 15 minutos, fazer um resumo. Obrigado, Bárbara. Vamos lá, agora é a Ivana Braga, que vai aqui nos dar o ponto de vista desde a neuropsicopedagogia. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Ivana Braga, sou pedagoga, sou unebiana também, e unebiana da raça UNEB mesmo, porque é graduação, pós-graduação, agora eu estou no mestrado, todos na UNEB, com muito orgulho, né, pela nossa universidade pública. Também sou professora do curso de neuropsicopedagogia e de psicopedagogia, além de pedagoga, psicopedagoga, eu sou especialista em neuropsicologia e estou fazendo mestrado aqui na UNEB, né, mestrado tecnológico. Eu vou passar alguns slides, porque eu acho que organiza um pouco a minha fala, e eu também vou trabalhando com outras áreas, né, com vocês, não só a escuta, mas também a visão. Infelizmente, nós não podemos trabalhar com toque nesse momento, então o lugar do corpo, ele fica um pouco distante,
mas não deixa de ser importante, ao contrário do que temos visto nas escolas, né? Como terapeuta, como psicopedagoga, trabalha, né, com crianças com dificuldade de aprendizagem, eu venho observando cada vez mais distante o lugar do corpo nas atividades remotas, o que nos traz inúmeros prejuízos, né? Desde as questões motoras, né, até o próprio desenvolvimento físico da criança. Então, mexe com uma série de questões. Então, temos visto crianças cada vez mais com menos concentração, mais irritadas, mais angustiadas. Ivana, só um momento. Se você quiser compartilhar algum slide, alguma coisa, você mesmo daí pode compartilhar. Ah, ok. Obrigada, Viu? Alexandre. Ok. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, né? Um minutinho. Todo mundo já está vendo? Todo mundo vendo? Não tá saindo, não. Agora sim, Saiu? agora, beleza. Agora tá Ok. massa. Só falta abrir Então, eu aí a imagem. Abre a escolhi imagem. essa. Tá boa? Não, tem que abrir, tem que apertar aqui embaixo para poder abrir a imagem. O slide está pequenininho. Eu já apertei. Não foi. Foi agora? Não ampliou ainda não, viu? Peraí, só um minuto. Eu vou abrir novamente. Tá certo, pode abrir. Ele já estava aberto, na verdade. Ah, era só ampliar. Botar Deve ali ter dado... Não, eu já tinha ampliado, ele deu um delay. Ah, bom, então tenta aí de novo. Vamos lá. Vocês já conseguem ver a imagem? Agora não. Ainda não. Menorzinha? Não, ainda não. É porque ele vai abrir. Tá. Agora já abriu. E agora ampliou? Não. Vamos ver se ele amplia. Para mim não ampliou nada. Tenta apertar F5, Ivana, para ver se ele abre aí para você. F5 no próprio PowerPoint. Meu até uma jadeira. Olha, tá dando para ver. Faz assim mesmo, do jeito que tá. Porque a gente é pequenininho, mas tá dando para ver. Trocou a imagem? Não, continua pequenininha, mas tá dando para ver. E a imagem mudou quando eu cliquei? Não, só tá a mãozinha assim, as mãozinhas. O lugar da neuropsicopedagogia na era digital. Só tá a mãozinha aqui. A primeira página. Abriu agora? Maior? No meu tá a mesma coisa. Mudou? Não. Não estou entendendo. Ivana, clica em apresentar. Agora mudou. Tá com delay o negócio, né? Clica em que, Adriana? É a Laís. Apresentação para ampliar. Pera. Não, eu fiz isso. Pronto, agora não, ainda não está, é verdade. Ô, Ivana, você botou tela inteira? Apresentar agora. Você apertou tela inteira? Ó, Ivana saiu. Acho que ela saiu para entrar de novo. Ela deve tá com um probleminha. Aí, já entrou de novo. Entrou, vai. Ivana, você apertou tela inteira? Tente colocar em tela inteira. Apresentar agora. Aí, quando tiver assim, tela inteira. Não estamos ouvindo, não, viu? Tá desligado. Ivana, você quer mandar no WhatsApp para mim? Eu baixo e boto aqui para apresentar para você. Tá, a gente não está ouvindo, não. Tá desligado o microfone.
Ivana, Oi. Vamos ver se passa agora. lá. Quando eu boto em tela inteira, não aparecem os slides. A opção dos slides. Você está com Então, essa problema de opção... internet? Está com problema de sinal? Não. É, Eu então... atendi a tarde toda, Ah, então... sem Não nenhum sei. problema. Vamos tentar mais uma vez. Caso não Vamos lá. consiga, você pode até compartilhar comigo, que eu posso compartilhar aqui, tá? Pronto. Abriu? Peraí, que o seu tem delay. Vamos ver aí, esperar. Um bocadinho. Agora, tá abrindo. Abriu. Apareceu a mãozinha. Ok. Então, aprender na contemporaneidade. Abriu para vocês? Só a mãozinha. Só tá aparecendo a mãozinha aqui. Agora sim, pronto. Ok. Vocês estão vendo a imagem? Tô. Vamos sim. Bom, então a gente vê que hoje em dia o processo de aprendizado, né, nessa atualidade em que nós estamos, ele é mais líquido, né? A modernidade é líquida. Então as coisas acontecem muito rápida, de forma muito instantânea. Nós mesmos podemos perceber no nosso comportamento, a mudança no nosso próprio comportamento, quando nós ficamos tentados, por exemplo, a não assistir alguma coisa, a rodar logo a tela. Então, a nossa atenção, ela é ou rapidamente ativada por algum estímulo, ou rapidamente nós descartamos, né, algum conteúdo que chega para a gente. Então, essa é a realidade das crianças e dos adolescentes de hoje. Com a diferença, mudou o slide para vocês? Ainda não, mudou não. Não? Ele demora um pouquinho, mas pode seguir, tá? Agora. Com a questão de que hoje nós, eu por exemplo, aprendi, né, que as crianças que nasceram com o celular na mão são chamados nativos digitais. E, assim, me assustou um pouco o conceito de nativos digitais, né? É um pouco assustador quando a gente vê, por exemplo, que são pessoas que estão acostumadas a receber informações muito rapidamente, gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas, o que a gente sabe que para o processo do funcionamento executivo gera muitas falhas, né, ao longo das atividades, porque nós não conseguimos fazer 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, principalmente se elas requerem recursos muito próximos, né, ou mesmo muito diferentes, a não ser que uma dessas atividades ela seja automática. Por exemplo, dirigir é uma atividade que quem já se apropriou, ela ocorre no automático. A gente não fica pensando na marcha, não fica pensando em ligar a seta, a gente simplesmente faz. Então, enquanto nós dirigimos, nós conseguimos, por exemplo, conversar. Mas dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma atividade que pode gerar danos e prejuízos, né? Preferem os gráficos antes do texto. Então, a gente percebe claramente que os adolescentes, as crianças de hoje, elas dificilmente se fixam no texto. Elas vão para as gravuras, elas vão para os gráficos, porque elas querem informação mais simples e imediata possível. Inclusive, nós estamos tendo, hoje, muitos problemas com as aulas com slides, porque as crianças e adolescentes, não só crianças e adolescentes, mas os nossos alunos também, na pós, eles pedem os slides, certo? Só que, no caso das crianças e dos adolescentes, para simplificar a vida, eles não vão aos livros. E isso está criando inúmeros déficits no processo de aprendizagem dessas crianças e adolescentes. Trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Então, são crianças e adolescentes que hoje trabalham sempre nessa interação. Então, o aprendizado acaba sendo muito coletivo.
tem sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes, o que é muito preocupante. Por quê? Porque nem todas as nossas gratificações, elas são imediatas. Muitas delas vêm a longo prazo, que é o caso, por exemplo, de passar de ano. Nós temos pequenas recompensas ao longo do ano, que são as notas que vão chegar, mas a recompensa final é a longo prazo. Então, uma criança que não consegue ter controle inibitório para aguardar o seu processo de recompensa, é uma criança que vai ter dificuldades no seu processo de aprendizagem. Preferem jogos a trabalhar sério. Essa é uma crítica, né? São crianças e adolescentes que passam um dia todo na frente da tecnologia e se debruçam muito pouco ao pesquisar, ao detalhamento das informações, né? Estão acostumados à rapidez dos telefones em seus bolsos, uma biblioteca, né? Baixam músicas, mensagens instantâneas. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, porque são crianças que já nasceram com acesso ao celular. Estão conectados a maior parte ou durante toda a vida. Se nós não tomarmos os devidos cuidados, e principalmente hoje, nesse momento de pandemia, a gente até justifica, mas agora eles não têm outra coisa, agora eles não têm outra forma de interagir. Mas é necessário também, porque são crianças que naturalmente ficarão horas na frente dos celulares e dos computadores, e muitas vezes com celular, computador, televisão, som, tudo ao mesmo tempo funcionando. E algo que é realmente, né, bastante desafiador, porque são pessoas, são crianças que estão crescendo com menos paciência para guardar, para ouvir, né, para aprender o passo a passo das coisas, o que gera muitas dificuldades nas salas de aulas presenciais, nas salas de aulas online, remotas, isso está acontecendo muito mais. Eu tive a chance de acompanhar a aula de um enteado meu, em que o professor, ele exaustivamente falava sobre procedimentos e as crianças tinham muita dificuldade em seguir esses procedimentos e em aguardar as instruções. Então, muitas vezes, atropelavam o professor durante o momento em que ele explicava como a atividade deveria ser feita. Então, esses são os nativos digitais, são aqueles para quem nós hoje damos aula, nós estamos ensinando, são os nossos aprendentes, né? E quem somos nós, então? Nós não somos os nativos digitais, nós somos os imigrantes digitais, ou seja, somos aqueles que não nasceram no mundo digital, mas que, por necessidade ou por fascínio, né, adotou muitos desses aspectos da vida, dessa vida tecnológica. Então, aqui a gente coloca também o professor, né? O professor, ele está aprendendo. Eu, muitas vezes, me pego pensando, eu estou mais mediando ou estou sendo mediada? Porque nesse processo todo que nós estamos vivendo, o que eu observo é que em muitas das situações, mesmo dos atendimentos remotos, eu aprendo bastante com as crianças que, inclusive, têm dificuldade de aprendizagem, mas que, quando se fala nos meios digitais, né, são crianças que dominam plenamente a linguagem, muito mais do que a gente. Então, são crianças que estão realmente com dificuldades, também pela dificuldade que o professor está tendo nessa imersão no meio digital, porque, de fato, nós não fomos preparados para estarmos lidando com tudo isso que estamos lidando hoje. Bom, e aí, como é que fica o próprio processo de aprendizagem, né? Em neuropsicologia, em neuropsicopedagogia, a gente trata a aprendizagem como consequência de uma facilitação da passagem da informação ao longo das sinapses. Então, são mecanismos bioquímicos que entram em ação, fazendo com que os neurotransmissores sejam liberados em maior quantidade, ou tenham uma ação mais eficiente na membrana pós-sináptica. Então, mesmo sem a formação de uma nova ligação, as que já existem passam a ser mais eficientes, se consolidam mais,
ocorrendo o que já podemos chamar de aprendizagem. Então, para que ela seja mais eficiente e duradoura, novas ligações precisam ser feitas. Isso quer dizer que o contato com o conteúdo precisa ser permanente, mas não só isso. A criança, o adolescente, o aprendente que está ali naquela situação, ele precisa fazer as mais variadas associações possíveis para que ele também possa resgatar essas informações quando elas forem necessárias. Daí é que a gente ouve aquela famosa frase, deu branco. Deu branco porque não aprendeu? Não, deu branco porque eu não consegui fazer as melhores ligações entre o que eu aprendi e o que eu já havia construído. E por isso eu não consegui fazer um bom resgate dessa informação quando ela foi necessária, certo? Então, daí a gente pensar na questão do protagonismo estudantil. Isso foi muito falado aqui, de diversas formas, do estudante ele ser o protagonista, e principalmente nesse meio onde nós estamos, em que a educação à distância é a nossa realidade atual, e pelo que parece, ainda vai demorar um tempo para que possamos voltar ao normal, ou mesmo construir um novo normal. Então, precisamos dar o protagonismo, porque em casa, as crianças, elas têm muito mais liberdade para escolher. E eu falo isso porque eu acompanho, não só clinicamente, mas eu tenho a chance de acompanhar uma criança em casa, e eu vejo as constantes fugas quando o assunto não é do interesse, ou quando o professor não consegue desabrochar esse interesse pelo assunto, né? Então, a gente precisa trabalhar mais com esse protagonismo na sala de aula. E dar lugar a essas emoções, porque a gente também está aqui para falar das emoções. Quando a gente dá lugar ao estudante de ser protagonista do próprio processo de aprendizagem, ele passa a ser sujeito, ele não é mais objeto. Ele direciona, ele organiza, ele seleciona e ele toma decisões em relação ao próprio processo. E tudo isso é ligado pelas emoções, é guiado pelas emoções. Nenhum processo de aprendizagem ocorre sem que eu esteja motivado. E a motivação, ela vem de uma emoção, né? Então, é preciso acender uma emoção no aluno. É preciso que eu desperte no aluno a vontade de aprender. E como fazer isso nesse processo de educação remota? Né? A gente pode pensar no jogo, a gente pode pensar no corpo como uma possibilidade. A gente pode pensar nas pesquisas. E as pesquisas tornam o estudante muito mais protagonista. Ele passa a ser mais ator do que receptor. Então, aprendemos aquilo que nos emociona, aquilo que nos desperta a curiosidade. Então, quando a gente ouve falar de algo que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu, mas que a gente utiliza o celular, que hoje é uma das principais ferramentas de aprendizagem, para que a gente possa guiar essa aprendizagem a algo novo, isso significa que eu mobilizei emocionalmente o meu aluno, para que ele possa pegar esse celular e dizer, eu vou pesquisar sobre isso e vou entender o que é isso aí. Então, elas servem para que a gente possa armazenar e recordar de uma forma mais eficaz. Além disso, elas interferem na tomada de decisão, porque quando eu gosto do que o professor fala, mais tarde, sozinho, eu penso sobre isso. E isso me direciona a, eu vou estudar, e não a, depois eu faço, depois do lanche, não, peraí que eu vou pegar uma água, que é o comportamento que comumente nós vemos nas crianças e adolescentes. Quem tem em casa e quem acompanha sabe exatamente o que é esse movimento chamado procrastinação. O corpo em movimento é um desafio nesse processo de pandemia, mas não é difícil, né? Aqui na clínica, por exemplo, e eu já vi em algumas situações em casa, claro que as crianças ficam com vergonha, né? A câmera é um desafio a mais, eles se veem em destaque, é diferente de estar numa turma e eu estou ali no meu cantinho fazendo. Mas é importante que a gente possa
promover atividades que movimentem o corpo, né? Senão nós teremos crianças e adolescentes com muitas dificuldades. Eu não falo só do sobrepeso, da questão da obesidade infantil. Eu falo que o movimento, o corpo em movimento, ele vai interferir no sono, vai interferir na alimentação, ele vai certo? Já é comprovado que praticar exercícios produz novos neurônios e melhora a atividade cerebral. Já é comprovado que pessoas que deixam de fazer atividades físicas, e isso eu senti na pele, né, com a pandemia, e estou buscando resgatar, a gente acaba tendo déficits de memória, então acabamos tendo episódios de pequenos esquecimentos, e isso é real, né? O corpo em movimento, ele estimula a formação de novas sinapses, fortalece as conexões já existentes no cérebro e melhora a memória e a aprendizagem. As atividades motoras simples, elas podem ser desenvolvidas em casa, diante da câmera, tranquilamente. Então, assim, a gente pode programar atividades que possam ser desenvolvidas. Claro que a gente precisa antes atentar para os nossos próprios procedimentos, né? Enquanto professor, enquanto psicopedagogo, enquanto neuropsicopedagogo. Então, o nosso funcionamento executivo, ele precisa estar muito mais ativado nessas situações. Porque quando eu estou no meu consultório, no meu atendimento presencial, eu, em 10 minutos, entre uma sessão e outra, eu organizo o meu ambiente para receber a minha criança aqui. Quando eu falo do atendimento remoto, tanto para a terapia, quanto para a educação escolar, eu preciso pensar antecipadamente. Então, se eu vou desenvolver uma atividade motora, eu vou usar computador, mas ele não vai ser o meu instrumento, ele vai ser um recurso a mais para que eu possa observar a criança, ele vai ser o meu olhar para essa criança. Eu preciso antecipar, eu preciso mandar com antecedência quais são os materiais que serão necessários para essa atividade. Tentar também para adequação. Então, se eu vou fazer uma atividade com uma criança, num atendimento remoto, e eu sei que o espaço onde ela é atendida é um espaço menor, é um espaço que pode promover algum tipo de acidente, para este dia, eu vou contar com os meus acompanhantes, né, os meus familiares, as pessoas que estão com essa criança, para que possa organizar, ajudar na organização do ambiente, ajudar na monitorização da atividade também, fazer a filmagem, não é? Então, a gente vai precisar, sim, o que diferentemente aconteceria no atendimento presencial ou nas aulas presenciais, quando nós mesmos somos os atores nessa situação, monitoramos, organizamos, tudo para que possa acontecer. Quando a gente fala em casa, a gente precisa, às vezes, contar com outras pessoas. E vem aí as tecnologias, os jogos digitais, né? A gente sabe que para os nativos digitais, as brincadeiras e os jogos não são mais nossos. Nós lembramos com muito saudosismo da amarelinha, do elástico, do garrafão, né, do pega-pega, do esconde-esconde. Muitas dessas brincadeiras as crianças faziam nas escolas, faziam nos playgrounds, mas cada vez mais de uma forma mais reduzida, não é? Muito mais, essas atividades vêm sendo muito mais pedagógicas do que livres, espontâneas pelas crianças, porque com a tecnologia, o brincar também mudou. Então, as crianças brincam hoje muito mais utilizando o acervo tecnológico, né? Até mesmo o desenho, o que traz uma perda muito grande, né? Porque a criança, quem é psicomotricista aqui, sabe, né? O movimento, a apreensão da pegada no lápis, tudo isso é importante. E hoje, até o desenhar é numa lousa digital. Então, toda a tecnologia modificou completamente as relações
Quem vai dizer, por exemplo, que nessa última imagem que eu coloquei, eles não estão brincando juntos? Eles podem estar brincando juntos. Então, antigamente estariam juntos sem a tecnologia. Hoje estão juntos, separados, porém juntos, né? Então, todas essas mudanças trazem também a necessidade do repensar, principalmente numa situação em que estamos de atividades remotas, a tecnologia, os jogos digitais ganham um lugar fundamental na sala de aula, né? Os jogos, eles contribuem com a tomada de decisão, os jogos contribuem com o controle inibitório, os jogos contribuem com a resolução de problemas e os jogos contribuem também com a concentração, entre outras coisas que eles está promovendo. Tem aqui 4 habilidades básicas envolvidas em termos do funcionamento executivo, que são ativadas e desenvolvidas através dos jogos, sendo eles digitais, hoje, pela necessidade real do nosso momento, né? Quando alguma coisa é um desafio para a gente, quando algo desperta a nossa curiosidade e nos emociona, falamos aqui de emoção várias vezes, permitimos a ativação da amígdala. Não é a amígdala, é a amígdala, que é mais um componente do cérebro, que é uma parte do sistema límbico que ativa a secreção de dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que melhora o rendimento da área pré-frontal, que é essa área aqui, e, consequentemente, melhorará também os processos de atenção, aos quais possibilitam a aprendizagem. Para quem ainda não sabe, a região pré-frontal, ela é toda ligada aos nossos comportamentos. Então, como se encontra hoje a valorização do corpo e do movimento e das emoções no momento atual? Eu acredito que se encontra em processo da gente repensar muita coisa, repensar o nosso lugar enquanto ensinante, repensar o lugar do outro enquanto aprendente. Eu acredito que aprender a ensinar está muito mais imbricado, está muito mais alinhado hoje como uma coisa só, né? Na medida em que fomos para o atendimento remoto, nós estamos aprendendo muito com as crianças que dominam muito mais as tecnologias. Porém, nós ainda detemos aquilo que é importante para cada faixa etária, para cada processo de desenvolvimento. Então, há necessidade dessa adequação nesse momento, de sairmos desse lugar da queixa, de que nós não estamos preparados, de que nós não sabemos lidar com a tecnologia. Eu, particularmente, gente, não conhecia nenhum desses ícones que estão aí no Google, né? Google Classroom, Google Meet. Eu não conhecia nada disso, Google Duo. Isso tudo eu fui aprendendo na medida em que foi necessário aprender. Então, esse momento em que nós estamos acaba sendo também um convite para mobilizar as nossas estruturas cognitivas enquanto ensinantes, nos tirar desse lugar do cômodo, né? Mexer com as nossas estruturas para que busquemos outros canais de aprendizagem, outras formas de mediação, tão eficientes ou mais eficientes do que as que já utilizávamos anteriormente. Eu não sei se meu tempo acabou, mas eu finalizei a minha fala. Não tem tempo, eu já fiz tanto sinal aqui, mas estava tão bom, eu fui deixando. É que, na verdade, como eu estava apresentando, eu não estava vendo, não estava vendo. Excelente, muito obrigada, Ivana. Que riqueza a sua explanação. Eu estava aqui, ó, gente, vendo nos diálogos, e estamos tendo gente até de outros estados. Não estamos só falando com gente aqui de Salvador, não. Gente de São que Paulo, maravilha! Minas Gerais, todos elogiando a fala dos participantes. E teve um rapaz aqui, Marcos Filho, que ele coloca assim: se está difícil para a gente, imagine o pessoal
na zona rural, é um repensar. Com toda certeza. Certo? E se a gente não tiver professores formados, capacitados, de uma forma séria, de uma forma responsável, não vamos poder repensar essa educação, porque ficar só de informação, não estou despreciando, porque eu também tenho um projeto no Instagram, mas não é tudo. A gente tem que ir. Emoção não é pegar só um cursinho rápido e dizer já posso, já entendo de emoção. É muito, muito mais profundo do que a gente imagina. E nós temos que passar cada um pelo seu processo, que não vai ser só um final de semana. Tá entendendo? Adriana Ponte levantou a mão. Eu gostaria que o público também começasse a se pronunciar, a levantar a mão, e a gente tem que ficar aqui, que está rolando aqui um chat muito interessante. Tem uma menina aqui, Juliane, que ela falou de coisas super interessantes. Gente, vamos nos pronunciar. Este material vai ser enviado pelo e-mail Lindomar. Lindomar, nós vamos disponibilizar depois no nosso canal do YouTube, certo? Vamos passar o certificado por e-mail de quem está aqui participando, e eu estou aqui fazendo um texto, recopilação, um resumão de toda a jornada, tanto hoje como amanhã. Vou formatar em um texto e enviar para os participantes junto com o certificado. E vai ter também um canal do YouTube da faculdade que vai ficar disponibilizada a jornada. Vamos lá, gente. A Adriana levantou a mão. Quem quiser levantar a mão, levanta para a gente botar. E bota aqui o comentário também no chat. Vamos lá. Eu fiquei muito feliz de ouvir, não é, todos os palestrantes, não é, e de ver e de sentir na fala de vocês o entendimento que a tecnologia é mais um recurso a ser utilizado pelo homem. E de perceber que esse repensar, ele vai perpassar na escola, certo? Para a gente destruir essa dicotomia que ainda hoje existe, corpo e mente, e valorizar mais o afeto e o corpo, o movimento no processo de ensinar e aprender, certo? Então, veja, a pandemia veio alargar, certo, o nosso entendimento sobre a necessidade que o homem tem de viver socialmente, certo? E quebrar. Rita Santaella, Pierre Levy, não é, que falam do desenvolvimento das tecnologias. De fato, as tecnologias avançam a cada dia para atender a necessidade do homem, não é? Então, todo o processo de desenvolvimento tecnológico existente até hoje veio, então, com a utilização da colher, do garfo, da caneta, do chuveiro, certo? Então, todas essas ferramentas são importantes na nossa vida, assim como hoje as tecnologias da informação e da comunicação, graças a ela, que nos aproxima, certo? Nesse momento de pandemia, onde o distanciamento físico, ele é necessário, certo? Então, vocês já imaginaram, se a gente não tivesse esse recurso, como nós estaríamos hoje? Mas vocês percebem que hoje o adoecimento, o número de suicídio de jovens e já de idosos tem aumentado muito nesse tempo de pandemia, também causado por esse distanciamento. Então, percebe quão importante a gente estar discutindo e refletindo a importância de uma ferramenta, mas mais importante ainda é essa interação social que a gente tem que ter, e através dela,
certo? Do explorar das experiências. O professor Lázaro, no início, falou sobre produção de conhecimento. A produção de conhecimento só se dá através da pesquisa. Está certíssimo. Nós precisamos pensar em crianças que construam seu conhecimento, que sejam protagonistas e deixem apenas de ser meras multiplicadoras, certo? E de receptoras de informações. Tá certíssimo. E essa situação hoje vivida socialmente, que nos leva a um novo olhar e ao início de uma nova cultura, vai nos fazer repensar também o lugar das tecnologias, da informação e da comunicação, que encurta o espaço e o tempo porque a informação chega mais rápida, o espaço porque me permite estar aqui na minha casa, mas falando contigo, na minha casa aqui na Barra, mas falando contigo que está em outro bairro, com pessoas que estão em outros estados e até mesmo países poderiam estar participando aqui conosco dessa discussão, mas de não cairmos, certo, ou continuarmos nessa visão tradicional e estagnada de onde a escola, que está muito mais atrás do que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, então ela está a passos lentos para que ela enxergue cada vez mais essa importância do binômio corpo e mente e de afeto e cognição, não é? Então, eu estou super feliz com o início dessa discussão que vai começar amanhã. Era isso que eu tinha a falar. Obrigada aí pela fala. Vai começar e já começou. O negócio hoje foi o esquenta e amanhã a gente vai continuar. Gente, mais alguém quer falar? Certo? Algum dos nossos convidados, professores palestrantes. O chat aqui estava super movimentado. Quando mandou o povo falar, o povo não fala. Certo? Ai, Sérgio dá risada para isso. Lázaro, vamos, Lázaro. Alexandre, eu estava aqui vendo a mensagem, né? Acho que é Milton, não é isso? Cadê, meu Deus? Voltando aqui. Ele falou da questão do pessoal da roça, digamos assim, né? Menos desfavorecidos. É uma discussão até minha, também particular, e com alguns amigos, do retorno da tecnologia analógica. Por que não aproveitar o rádio? Por que não aproveitar e transformar a aula em uma telenovela e chegar a esse público que muitas vezes não tem acesso ao celular, não tem uma internet de qualidade? Então, são possibilidades, são estudos que a questão, como a professora Adriana Ponte pontuou, é a pesquisa, é você buscar, é você tentar inovar, ou com o novo, né, digamos assim, digital, ou trazendo de volta velhos parceiros tecnológicos da gente, como o rádio. Excelente, Lázaro, excelente. E só para formatar, em Portugal, nenhum momento se parou aqui a educação, porque se utilizou a televisão, os canais de maiores audiências, não foram os que estão utilizando aqui, não, foram os de maiores audiência durante a manhã e a tarde para dar aula, inclusive o próprio presidente da República, ele foi dar aula para poder menino não perder a escola. Então, zona rural tem rádio, zona rural tem televisão, a gente tem que resgatar isso. E tem uma pessoa aqui que está dando a mão, crescendo com Lili e crescendo com a Lili. Eu acho que ela quer falar. Quer falar? Quer falar sim, fale. Fale, mas a gente não está ouvindo, você tem que apertar. Viu? Tá ouvindo? Agora vale. Sim. Agora sim. Deixa eu dizer. Eu amei. Se apresente, a senhora de onde fala. Eu sou a Maria Lúcia, eu estou falando aqui de Salvador mesmo, estou aqui em Itapuã, e estou gostando muito das explanações dos professores, muito bom mesmo. Em relação ao que falou
aulas pelo rádio, acho interessantíssimo essa questão na zona rural, porque eu já dei aula na zona rural e sei a dificuldade que é, né? E, inclusive, agora, ano passado, que não houve aula na rede estadual, eu tenho uma aluna no colégio militar, e sou da associação de pais, né, do colégio, então a gente até pediu para que retornasse, já que não tinha um programa do Estado, né, nesse sentido. Mas, infelizmente, não fomos atendidos, mas, graças a Deus, já houve alguém que concordou comigo aí nessa questão do rádio, tá? Obrigada, boa noite para vocês. Muito bom, parabéns. Viu? Já deixei o e-mail lá no chat. Ok? Pronto, agora como é que eu faço? Tem gente lá que está deixando o e-mail no chat, porque eu acho que não se inscreveu para poder receber. Aí tem que dar uma olhada com carinho com essas pessoas, viu? Outra pessoa que queira falar, gente. Todo mundo, silêncio sepulcral, todo mundo já está cansado aqui, certo? Ninguém mais quer falar? Faltam 2 minutinhos para as 9, a gente marcou de 7 às 9, certo? Vamos ver aqui no chat se tem alguma perguntinha, alguma coisa. Tem uma fala no chat, posso falar, Alexandra? Pode, claro. Tem uma fala no chat que diz assim, que os meninos, né, eles são tecnológicos, mas não sabem mexer no Word, né, numa ferramenta própria para construção de texto, para construção de um conhecimento. E isso é real, né? Por exemplo, aqui no Google Meet tem uma ferramenta bem interessante, que é Jam, né? A gente pode abrir um quadro aqui, é bem legal. Eu aprendi a usar com uma criança, certo? Essa criança me disse assim, tia Ivana, eu já conhecia isso, porque eu já tinha entrado aqui na aula, quando o professor não estava, eu usava o link e entrava às vezes e ficava aqui sozinho. E eu já tinha futucado, eu já tinha visto isso aqui, já tinha feito uns rabiscos aleatórios. Então, assim, é real, de verdade, esse sentimento que a gente tem, né, de que as crianças, elas dominam os jogos, elas sabem utilizar muito aqui do computador, esses F todos aqui, eles sabem para que serve tudo. Mas, na hora que vão escrever um texto no Word, eles têm dificuldades. Eles sabem que existem, mas eles não sabem usar. Então, aí é que entra o professor, né? Por exemplo, ele sabia que existia a Jam aqui no Google Meet, mas ele não sabia usar. Ele aprendeu a usar porque ele viu um professor utilizar na sala de aula. Então, aí ele deu sentido àquilo que ele já tinha visto antes sozinho, futucando, mexendo. Então, ele passou a dar sentido àquilo que antes para ele não fazia, né? Assim, para que serve isso? Então, é real mesmo. A gente sabe que as crianças vão precisar de apoio, né? Para as escritas no Word, para fazer PowerPoints, para utilizar algumas ferramentas de construção do conhecimento, e por isso que nós estamos aqui, né? Para fazer essa mediação. Ô, Xanda, dá para falar rapidinho, né? Fale, meu amor, fale. Eu também vi esse comentário no chat, eu ia trazer também, Ivana, legal que Ivana puxou aí, porque isso é extremamente preocupante para essas novas gerações, inclusive a gente comentando aqui sobre produção de ciência, produção de conhecimento para o poder vir aí, o que vem, para o que vem, né, e tal. Como é que a gente vai fazer com que essas crianças produzam conhecimento, mergulhem no mundo da ciência, se elas não conseguem ter um mínimo de atenção, um mínimo de organização de pensamento, um mínimo de olhar investigativo, se o olhar está naquela coisa da superficialidade, se o mundo do Instagram, por exemplo, é aquele mundo em que a imagem é mais forte que qualquer coisa, ou seja, eu não quero ler nada, só quero ver imagem passando, uma atrás da outra, né? E isso é muito preocupante, porque fica na superficialidade, e agora mesmo, quando eu falei aqui com vocês, eu trouxe a coisa da brincadeira, e aí eu falei o quanto que, nesse mundo digital, também se pode se estimular
esses outros sentidos, essas outras formas de interagir com o objeto de conhecimento, né, com a aprendizagem e tal. E isso a gente tem que reforçar muito com os pais, né? Uma escola que eu estudei no Instagram postou um negócio que eu achei muito interessante. Ela botou bem assim, alertando os pais e os alunos da importância de, durante a aula, abrir a câmera. Porque, para a gente aqui, quando tem um evento e tal, é importante que feche o microfone, principalmente, né? Mas para uma aula em que criança... já perdemos esse contato sinestésico, né, que Ivana trouxe aí, que é importantíssimo, fazer uma roda, né, pegar na mão, isso na educação infantil, então, meu Deus do céu, isso é o cerne, né, a espinha dorsal da educação infantil e do ensino fundamental também, na minha concepção, é essa, é o vivenciar junto em grupo, tá junto. Já não temos isso. E aí vai para uma aula assim, em um ambiente desse, em que fecha a câmera, então, enfim, a gente tem que estar muito preocupante, a gente tem que saber direitinho como se harmonizar com esse mundo tecnológico, e eu concordo com o Lázaro, não esquecer essas outras tecnologias, né, porque as antigas, né, então, por exemplo, o escrever mesmo à mão, né, vamos dizer assim, a escrita mesmo, a coisa manuscrita, certo? Isso já vem se perdendo. Aí agora, como falou aí no chat, né, consegue acessar em tudo, mas não consegue escrever no Word. E aí, qual será a próxima habilidade que vai deixar de ter por conta desse mergulho desenfreado e sem um compromisso com o humano nessas tiques todas? Aí fica a reflexão, aí, vamos pensar. Só fechando aqui, Sérgio, as crianças estão superestimulando as pontas dos dedos, porque tocam na tela do celular, tocam no computador, que já tem o tablet, né, que tem uns que já são digitais e coisa e tal, mas as crianças estão com a grande dificuldade de pegar no lápis, que é o dito cujo movimento de pinça, que tem muita gente desesperada, que tem que estimular a pinça nos meninos, e aí o que é que a gente faz? A gente tem que voltar e resgatar o movimento, a criança, o brincar, para poder o ser humano voltar a se sentir ser humano, acompanhado da tecnologia, porque ninguém vai poder tirar esse potencial que já está aí, que veio para ficar. Gente, estamos às 9h04, já estouramos 4 minutos do tempo estipulado, amanhã tem mais. Todos que estão aqui inscritos e os que estão aqui hoje e não inscritos, estamos aqui abertos, que todos participem, e a Faculdade Montessoriano trabalha nessa linha, preocupada com o ser humano, com a humanização, e a matrícula das nossas pós-graduações estão abertas, continuam abertas, e estamos aqui para repensar, mediar. O nosso chat aqui está cheio de palavras bonitas, frases bem feitas, entendeu? Reflexões, está muito interessante. Eu acho, Lai, que a gente tem que se despedir agora, né? Alguém mais quer falar? Já estamos nos últimos minutos. A Adriana, minha companheira de fé e de guerra, certo? Gente, eu deixo um beijo para todo mundo, certo? Um beijão. Adriana, se quiser falar, alguém que quiser falar, se despedir, e amanhã estamos aqui.